a paz do Senhor, graças a Deus por mais uma segunda-feira, mais um dia que nós estamos aqui para falar com Deus. Eu tenho certeza também que mais um dia o nosso Deus, Ele também se manifesta, Ele também está atento, Ele também está com esse horário agendado conosco para também falar conosco, ouvir a nossa voz, atender os nossos clamores, não só aquilo que sai da nossa boca, mas também aquele clamor que está no íntimo nosso, no nosso coração, que às vezes a gente não consegue nem exprimir em palavras, mas Deus conhece, o Espírito Santo sonda, e Ele também é capaz de responder até esse clamor mais íntimo dos nossos corações. Então quero convidar você a permanecer conosco, vamos compartilhando uma breve palavra, depois nós vamos orar juntos, clamar juntos, para que Deus venha agir em nosso favor. Então, muito obrigado pela sua participação de cada segunda-feira. Muito obrigado você que deixa o seu comentário, você que participa, você que deixa o seu testemunho. Nós agradecemos de todo o coração também por tudo isso que você tem feito. Amém? Vamos orar, entregar esse momento nas mãos do Senhor. Agradeço também a você que compartilha, você que deixa o seu like. Muito obrigado pelo seu envolvimento e participação. Vamos orar, feche seus olhos, vamos dedicar esse tempo ao Senhor. De repente desliga aí as outras funções do celular, desliga de repente você que está no computador, está na sua Smart TV, desliga outras coisas e vamos deixar Deus falar conosco e vamos separar esse tempo também para nós podermos falar com Ele de todo o nosso coração. Como a Bíblia mesmo às vezes nos orienta, né? Quando você for orar, entra no seu quarto, fecha sua porta. E seu Pai que vem, ora seu Deus em secreto, e seu Pai que vem em secreto te recompensará. Possamos fazer esse momento um momento separado, exclusivo para Deus. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para nós. Amém? Quero então, vamos orar. Feche seus olhos, Pai. Nós queremos entregar todo esse momento nas Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado por esse horário agendado, por essa programação agendada, não só da nossa igreja, mas está agendado no céu, Pai. E nós queremos Te louvar e Te agradecer por isso. Que o Senhor se mova com total liberdade nessa hora, no momento que cada um de nós está assistindo essa mensagem, que essa mensagem possa produzir vida, frutos, milagres, bênçãos, vitórias na vida de cada um de nós. Cobre-nos com o sangue de Jesus, Deus. Oh, Senhor amado, nos abençoa nesta hora. Reveste a cada um de nós com a Tua armadura, Pai. Nos livra de todo ataque, de toda perseguição, de toda opressão, de toda ação maligna, Pai. No nome de Jesus, que possamos ter total liberdade para Te louvar, Te adorar, Te bendizer e Te exaltar neste momento. E entregar ao Senhor o nosso melhor. E receber também do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor sempre tem para nós o melhor também. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero ler junto com você um texto da Palavra de Deus, como nós sempre fazemos. Esse está no Evangelho de João, capítulo de número 15. Vou ler 2 versículos com você apenas. Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler apenas o versículo 9 e o versículo 10, que dizem assim: Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Esse texto que nós temos falado aqui nesses últimos dias, você que tem nos acompanhado, eu tenho falado da missão, tenho falado da responsabilidade, tenho falado do chamado que o Senhor Jesus deixou para cada um daqueles que seguissem a Ele, que crescem nele, cada um dos filhos de Deus, cada um daqueles que abraçassem a fé, a salvação. Todos nós fomos chamados para sermos como o Senhor Jesus, para imitarmos a Ele, para tê-lo como nosso maior exemplo. E a Bíblia ela tem textos também, que nos dão uma ordem específica acerca disso.
E nós temos falado sobre isso, falei recentemente aqui, se você pegar os cultos passados, quando a Bíblia nos orienta, Jesus, em João mesmo também, Evangelho de João, no capítulo 13 agora, você vai ver lá na altura do versículo 35, que Jesus instruiu os seus discípulos, assim como eu amei vocês, vocês também devem amar uns aos outros. Então o Senhor Jesus nos deu uma ordem, nós temos que amar aos que são da mesma fé, que nós, assim como Ele amou. E o texto que nós usamos foi de Efésios capítulo 4, lá nos últimos versículos, quando a Bíblia nos orienta que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, assim como o Pai nos perdoou em Cristo. Então veja que o perdão que eu devo dar a alguém que faz alguma coisa contra mim, que eu me ofendo com algo que ela fez, o perdão que eu tenho que dar é um perdão assim como Jesus nos perdoou. E esse trecho agora que nós estamos lendo, quero que você preste muita atenção, porque o texto está nos dizendo que nós devemos guardar os mandamentos do Senhor e permanecer neste amor que Deus tem por nós, assim como Jesus o fez também. Ele também guardou os mandamentos do Pai e permaneceu e permanece no amor do Pai até hoje. Então perceba que seguir a Cristo, seguir uma caminhada cristã, seguir a caminhada de fé, seguir a caminhada da salvação é muito mais amplo e interfere muito mais na nossa vida do que simplesmente nós irmos a uma igreja, a um templo e na frente confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E seguir a Jesus influencia muito mais do que simplesmente nós participarmos de uma programação online, como estamos fazendo agora, irmos a um culto, participarmos de uma celebração de um culto, uma vez por semana, 2 vezes por semana, não sei qual é a frequência que cada um pode ter na casa de Deus que está nos assistindo, mas seguir a Cristo vai influenciar todos os aspectos da nossa vida. Seguir a Cristo vai influenciar todos os momentos da nossa vida. Seguir a Cristo vai influenciar a nossa vida como um todo. Porque eu devo seguir a Cristo em obediência ao Pai em todos os momentos, como o Senhor Jesus nos ensinou. Ele disse isso, que nós devemos seguir, obedecer aos mandamentos do Senhor. E eu queria, ontem nós tivemos um culto ricamente abençoado na nossa igreja, pela manhã, com o nosso pastor Roberto, e ele falava exatamente sobre isso, utilizando a vida de Jonas como exemplo, e ele mostrava os frutos de uma caminhada com obediência e os frutos de uma caminhada em desobediência. O texto que nós lemos, ele é muito claro. Eu queria só trazer um contexto para você, só para mostrar como essa palavra de Jesus foi ainda mais profunda. Esse texto de João, capítulo 15, muito provavelmente foi dito no período em que o Senhor Jesus estava com seus discípulos ali na última ceia, já se preparando para ir para o Calvário. Então esse texto está incluído aqui no capítulo 15, é algo de suma importância, porque o Senhor Jesus está nos ensinando e falando que nós devemos obedecer ao Pai para permanecer no amor dele. Mas Jesus, ele se dá como exemplo dizendo que ele estava obedecendo, mas ele estava obedecendo de caminho para a cruz. Olha só que como a coisa já muda um pouco quando a gente pega o contexto. Jesus estava dizendo que ele estava obedecendo, e a obediência de Cristo, naquele momento específico, estava levando ele para a cruz. Estava levando ele para o sofrimento, o martírio, para morrer em nosso lugar. E foi nesse momento que Jesus falou: obedeço assim como eu estou obedecendo. Então traz para nós um pano de fundo da gente entender que muitas vezes seguir o caminho de Cristo, seguir o caminho que Jesus nos aponta, seguir a obediência, o mandamento, a direção que Deus tem para nós, às vezes vamos passar por situações e circunstâncias que não nos são agradáveis. Vamos passar por situações e circunstâncias que nós teremos um confronto com a nossa própria vontade, como o Senhor Jesus disse: Senhor,
lá no Getsêmani, a oração dele que nós conhecemos: Senhor, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. O caminho de seguir a obediência no mandamento, na vontade, no querer de Deus para nós, às vezes vai trazer esse confronto. E aí, esse confronto é um confronto que nos tenta. Somos tentados, ao invés de fazer a vontade de Deus, somos tentados a fazer a nossa própria vontade. Somos tentados a fazer aquilo que é a vontade do mundo. Somos tentados a fazer aquilo que às vezes é até a vontade do diabo. Nessas horas, Jesus, nesse capítulo, ele encorajou os discípulos. Ainda que seja nessas horas, escolha o mandamento. Ainda que seja nessas horas, escolha a vontade de Deus. Ainda que seja nessas horas, escolha o que Deus tem para a sua vida. Porque como a gente gosta sempre de dizer, e está escrito, a Bíblia nos diz, Romanos capítulo 12, que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Então tudo aquilo que Deus tem para nós está dentro dessa tríade. Enquanto aquilo que o diabo tem para nós, ele veio para roubar, matar e destruir, João capítulo 10, o que Deus tem para os seus filhos é bom, agradável e perfeito. Então nessa hora, meu irmão, em primeiro lugar, talvez você esteja em um conflito para fazer a vontade de Deus. Você esteja em um conflito para permanecer em obediência ao Senhor. E eu quero te encorajar. Obedeça. Faça a vontade de Deus. Negue sua própria vontade, porque aquilo que Deus tem para nós é o melhor. E eu acho interessante, ainda pegando o contexto do que nós estamos falando aqui, do Evangelho de João, capítulo 15, esse contexto do Senhor Jesus indo à cruz do Calvário em obediência ao mandamento, também é um grande paradoxo que ele diz. É uma coisa que às vezes a gente não consegue entender, porque o texto nos diz que Jesus, ele obedeceu e permaneceu no amor. Mas a gente olha e percebe que Cristo foi passar por ia passar, né, até então, por um grande sofrimento. Cristo iria passar por uma situação que não era agradável a ele. Mas ainda assim, ele diz que ao obedecer, ele permaneceu no amor de Deus. E isso traz algo também para nós. Porque a sociedade de hoje ensina algo muito contrário às Escrituras. A ideia que a sociedade tem de Deus e dos filhos de Deus hoje é: se você é crente, se você vai a uma igreja, se você serve a Deus, nada de mal vai acontecer na sua vida. Infelizmente, isso tem entrado até como doutrina em algumas igrejas que começam a ensinar. E dizem até em um dos seus slogans que você vindo a Cristo, você não vai sofrer mais. E eu quero trazer a verdade do Evangelho dentro desse contexto. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Jesus, ele estava indo para a cruz. Ele estava em obediência. E o texto nos diz que o amor de Deus permaneceu nele. Ele afirmou isso, ele não mente. Mas nós vemos que apesar do amor permanecer, isso não foi, vamos dizer assim, suficiente para impedir que ele passasse pelo que passou. Então, meu irmão, uma outra verdade para nós hoje, para que nós sejamos como Cristo, devemos viver em obediência, devemos escolher o fruto da obediência. E o fruto da obediência é permanecer no amor de Deus, é permanecer na graça de Deus, é permanecer na bênção de Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção para isso. Às vezes, seguir o caminho de Jesus, seguir o mesmo caminho do mandamento, da obediência ao Senhor Deus, não vai ser um caminho fácil, não vai ser o caminho mais prazeroso, mas não quer dizer que você não esteja no amor de Deus. Não quer dizer que Deus não te ame. Talvez você que está me assistindo aí está passando por várias provações por ter seguido a Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus te ama. Se você está obedecendo ao Senhor, Deus está feliz com a sua obediência. Não é que Ele esteja feliz com o seu sofrimento, não é isso. Mas Ele está feliz por você ter escolhido a Ele, por você ter escolhido o mandamento, por você ter escolhido a vontade de Deus para a sua vida. Ele está feliz com essa decisão sua e o amor de Deus permanece sobre você. Então, nessa hora,
que nós estamos aqui meditando sobre seguir a Cristo, fazer assim como o Cristo fez, ser assim como o Cristo é. Cristo, ele seguiu a obediência. No caso dele, ele sabia muito bem os frutos que colheria, porque ele era Deus, ele é onisciente, então ele sabia o que passaria, mas ainda assim escolheu a obediência. E apesar de tudo que ele passou, ele continuou sendo o filho amado de Deus, ele continuou recebendo do amor de Deus. A não ser mais para frente na cruz, onde ele recebeu os nossos pecados. Mas até ali, ele foi o filho amado de Deus, ele foi o filho, o prazer de Deus em todos os momentos. Então nessa hora, meu irmão, minha irmã, que nós estamos meditando nessa palavra, nessa passagem que nós estamos estudando, falando sobre ser como Jesus, nós vivemos numa sociedade, assim como a sociedade de Cristo era anticristã, a sociedade que nós vivemos hoje também é anticristã. Você vê todas as ideologias, todos os pensamentos, todas as ciências que nós temos visto surgir hoje, as novas teorias, as novas técnicas, a grande maioria tem lutado contra aquilo que a Bíblia diz. A grande maioria tem resistido àquilo que o Evangelho diz, especialmente no que o Evangelho contradiz as práticas erradas que a sociedade tem. No meio dessa sociedade, nós precisamos escolher o caminho da obediência. No meio desse tempo em que nós vivemos, precisamos fazer como Cristo fez, escolher o caminho que Deus tem para nós. Apesar de sabermos que muitas vezes, ao decidirmos, escolhermos esse caminho da obediência, nós não teremos bons frutos do mundo, não teremos bons frutos desse sistema, mas certamente teremos uma grande colheita da parte de Deus, colhendo o seu amor, colhendo a sua misericórdia, colhendo a sua bênção, colhendo a sua alegria. E eu não posso deixar de falar, claro que eu quero dar uma ênfase para você daquilo que Deus faz por nós, por escolhermos o caminho dele para nossas vidas. Mas se nós escolhermos o caminho da desobediência, se nós escolhermos não dar ouvidos ao mandamento, se o texto diz que eu seguindo o caminho da obediência, eu seguindo o mandamento, eu permaneço no amor de Deus, se eu seguir o caminho da desobediência, se eu rejeitar o mandamento e fazer a minha vontade, o que é que vai acontecer? O texto já nos deixa pelo menos uma ideia. Se eu obedecer, eu permaneço no amor. Se eu deixar de obedecer, eu vou deixar de permanecer no amor de Deus. Eu vou deixar de permanecer debaixo da bênção. Eu vou deixar de permanecer na graça. E aí nós precisamos estar muito atentos, porque esse é um fruto que nenhum de nós quer colher. Então, para que nós não venhamos a colher isso, que nós possamos então semear aquilo que nós queremos colher, que é o amor, a graça, o perdão, a bênção, a misericórdia, a vida. Porque é isso que Deus, para isso Jesus se manifestou, para vir trazer isso para nós. Que nós então possamos escolher ser como Jesus e escolher o caminho da bênção. Porque no caminho da bênção, assim como aconteceu com o Senhor Jesus, nem a morte pôde impedi-lo. Porque ele escolheu o caminho da obediência. E por ter obedecido até o fim, a palavra de Deus diz o quê? Que a alma que pecar, essa morrerá. Como Cristo não pecou, ele não poderia morrer. Como Cristo obedeceu o mandamento, a morte não pôde retê-lo. Então, quando nós vivemos na obediência, nem a morte pode nos parar. Quando nós vivemos na obediência, as circunstâncias do mundo não podem nos parar. Como Cristo disse, eu venci o mundo, dando-nos exemplo. Então, nessa hora, meu irmão, minha irmã, vamos escolher o caminho da obediência. Vamos escolher o caminho da vida. Vamos escolher o caminho da bênção. Vamos escolher o caminho do milagre. Vamos escolher o caminho do amor. Vamos escolher o caminho do mandamento que Deus tem para nós e fazer assim como o Senhor Jesus fez. Permanecer, obedecer ao mandamento,
permaneceu no amor, cumpriu o chamado dele, cumpriu o propósito dele e glorificou o nome de Deus nesta terra. E assim também Deus quer para cada um de nós. Deus quer que nós sigamos o seu mandamento, que nós obedeçamos a palavra dele e possamos, assim como Cristo, possamos também cumprir o chamado que Deus tem para conosco. Então, nessa hora, meu irmão, nós estamos aqui, que nós possamos, que a nossa oração seja: Senhor, me ajuda a ser igual ao Senhor, me ajuda a seguir no caminho da obediência do mandamento. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu sei que essa mensagem não é muito popular, eu sei que muitas vezes nós queremos ir num culto de oração para pedir: Senhor, eu quero ficar rico, eu quero ficar curado, eu quero milagres, vamos orar por isso também. Mas Jesus veio para que nós fôssemos semelhantes a Ele. Jesus veio para nos resgatar do império das trevas e nos fazer semelhantes a Ele, para que, assim como Ele venceu o mundo, assim como Ele venceu a Satanás lá no deserto, na tentação, assim como Ele venceu, Ele quer nos transformar novamente no plano e no projeto inicial de Deus, que foi lá no Gênesis, quando a Bíblia nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o projeto principal de Deus conosco, que entregamos nossas vidas a Jesus, é nos transformar à imagem de seu Filho Jesus, é trazer-nos de volta a sermos a imagem e semelhança, sermos como Cristo é. Então, se a gente conseguir isso, nós já cumprimos o principal objetivo de Deus. O resto é só bênção, o resto é só secundário. Então, o principal que nós estamos buscando aqui, eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias em nós e através de nós. Dentro desse contexto todo que nós falamos aqui, expomos, eu quero falar especialmente com você que está nos assistindo nessa hora. E, como eu falei, é uma escolha. Eu escolho o caminho da bênção, eu escolho o caminho do mandamento, eu escolho o caminho da obediência e eu escolho não obedecer. Eu escolho não seguir o mandamento. E nessa hora é uma hora que nós também escolhemos se nós queremos seguir a Jesus, seguir os passos de Jesus, seguir no caminho do Senhor Jesus, ou se eu quero seguir o meu próprio caminho, continuar na minha própria jornada. Se você está me assistindo nessa hora e quer entregar a sua vida a Jesus, quer dizer: Senhor, eu quero seguir os seus passos, eu quero seguir o Senhor, eu quero seguir o mandamento, eu quero seguir aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu quero ser salvo, eu quero ser semelhante a Cristo, eu quero viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Se você quer entregar sua vida a Jesus, faça essa oração junto comigo. Você que está nos assistindo e de repente, por algum motivo, você perdeu o caminho. Você estava num caminho de obediência, você estava num caminho de seguir o mandamento e por algum motivo, não importa qual agora, você saiu desse caminho. É tempo de voltar para o caminho da obediência, meu irmão. É tempo de nós voltarmos para Cristo enquanto a porta está aberta, porque uma hora a porta vai se fechar. Mas agora a porta ainda está aberta para você. A porta pode até ser estreita, mas a porta ainda está aberta. O caminho pode ainda estar apertado, mas ainda tem um caminho para a salvação para todos nós. O pior é quando a porta estiver fechada. O pior é quando disser assim, não tem mais caminho. Aí não tem mais jeito. Mas graças a Deus, que a porta, por menor que seja, ela ainda está aberta. Graças a Deus que o caminho, por mais apertado que esteja, ele ainda tem um caminho que vai chegar ao céu para nós. Então, meu irmão, você que quer entregar sua vida a Jesus, você que quer se reconciliar com Ele, quer retomar a sua caminhada, quer voltar para o mandamento, quer voltar para viver no amor, na bênção, na alegria, na graça de Deus, faça essa oração junto comigo. Diga, feche seus olhos e diga o seu nome, diga: eu
Eu vou dizer o meu, você diz o seu nome. Eu, Rafael, digo o seu nome. Entrego minha vida ao Senhor Jesus. Me recebe, Senhor Jesus, nessa hora. Me reconcilia com o Pai. Resgata a minha alma. Me tira da tristeza, me tira da angústia, me tira das aflições. E eu te peço, Senhor, renova a minha vida, renova a minha fé, renova a minha esperança, perdoa os meus pecados, Senhor. Tudo que eu fiz que entristeceu o seu coração, me perdoa, porque nessa hora eu entrego minha vida ao Senhor Jesus. Eu confesso ao Senhor Jesus como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que veio a essa terra para me salvar. Enche-me do teu Espírito, Senhor, e me abençoa a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Vamos orar juntos nessa hora. Feche seus olhos e vamos todos orar. Pai, nós queremos, nesse momento de oração que nós temos separado a cada segunda-feira, nós queremos entregar as nossas vidas nas tuas mãos. Eu sei, Pai, que cada pessoa que está me assistindo, e eu mesmo, cada um de nós temos muitas necessidades. Mas, Senhor, nessa hora nós queremos te pedir, nos ajuda a ser como Cristo é. Nos ajuda a ser como o nosso Senhor Jesus foi nesta terra. Nos ajuda a viver no caminho da obediência. Nos ajuda a vencer as tentações que vêm sobre nós a cada dia. Nessa hora, nesse momento de oração, nós queremos declarar que nós rejeitamos a desobediência. Nós queremos declarar e pedir perdão por cada desobediência, por cada vez que nós seguimos a nossa vontade e colhemos frutos ruins, Deus. E às vezes até reclamamos do Senhor. Nos perdoa, Senhor. Tenha misericórdia de nós nessa hora. Eu te peço, ministra sobre nós o teu perdão, ministra sobre nós a tua graça, ministra sobre nós a tua cura da nossa alma, ministra sobre nós a tua restauração. Aplica o sangue de Jesus, Pai, talvez brechas que tenham em nossas vidas, aplica o sangue de Jesus em nós nessa hora, tapando as brechas. Derrama mais uma porção do teu Espírito, batiza-nos novamente com o Espírito Santo e com o poder, dá-nos graça para vencermos as nossas fragilidades, dá-nos graça para vencermos o pecado a cada dia, assim como o Senhor Jesus venceu o pecado, venceu esse mundo, venceu a Satanás. Nos ajuda, Senhor, nos dá graça para vencermos também, assim como o Senhor Jesus, no poder, na fé e na unção do teu Santo Espírito sobre nós. Abençoa a vida do meu irmão, abençoa a vida da minha irmã, abençoa as nossas famílias. Nós clamamos, meu Pai, por salvação no meio da nossa casa. Salva os nossos familiares, salva os nossos queridos, salva aqueles que estão perto, que nós conhecemos, salva da nossa família aqueles que estão até longe, talvez não conhecemos ou não temos tanto contato, mas que a tua graça, que o teu perdão, que a tua misericórdia, que a tua bênção venha alcançar a cada um desses e que eles também te conheçam como um Deus bom, fiel e salvador que o Senhor é. Abençoa, Pai querido, as nossas vidas, abençoa a nossa igreja, abençoa os nossos pastores, abençoa os nossos diáconos, abençoa os nossos membros, abençoa os obreiros que nos auxiliam, que cooperam conosco, abençoa a igreja do Catete, Senhor amado, abençoa a nossa denominação de Nova Vida, abençoa o nosso querido missionário, pastor Isaquiel, abençoa o pastor Luke também, abençoa as suas famílias, os ministérios, as igrejas que estão debaixo da autoridade, da direção deles, que o Senhor os use poderosamente para que o Evangelho continue crescendo, como diz a tua palavra, Senhor, que dia a dia o Senhor esteja acrescentando aqueles que haverão de ser salvos, tanto no Catete quanto em cada Nova Vida, como na igreja do Peru, na igreja da Nigéria, que a tua boa mão esteja acrescentando dia a dia aqueles que haverão de ser salvos. Nessa último culto de segunda-feira, última programação de segunda-feira desse mês, nós queremos te agradecer por esse mês de novembro. Queremos te agradecer, Senhor, por esse ano de 2021, apesar de tantas coisas que passamos, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tenha uma palavra de gratidão aí, meu irmão. Diga muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida.
Muito obrigado pela saúde. Muito obrigado pela preservação. Muito obrigado pela bênção. Muito obrigado pela tua provisão. Muito obrigado pelo teu perdão. Tantas coisas nós temos para agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. Que o Senhor continue cuidando de nós. Pai querido, a tua palavra nos ensina, até foi alvo de uma ministração nossa nesses dias, que as mesmas obras que o Senhor Jesus fez, nós faríamos também. E a tua palavra nos diz que o Senhor, de diversas vezes, liberou uma palavra à distância e pessoas foram curadas, como o caso do servo do centurião que foi buscar o Senhor. E ele disse: Senhor, basta uma palavra. E o Senhor liberou uma palavra e aquele jovem ficou curado. A mulher cirofenícia que foi buscar o Senhor em favor da sua filha, e o Senhor liberou uma palavra para a vida daquela jovem e ela foi liberta dos demônios que a aprisionavam. A mesma obra eu quero fazer nesta hora, e nós queremos juntos aqui nessa programação fazer esta mesma obra nessa hora. Eu quero liberar palavras de cura, de milagres, de provisão, de restauração, de vida, de saúde. Pessoas que ao ouvir essa mensagem que sejam curadas agora. Pessoas que de repente vão até nos ouvir, seja no hospital, seja no CTI, seja de repente em casa mesmo, mas num leito, enfermo ainda, que ao ouvir essa mensagem, que vidas sejam curadas, que milagres aconteçam, que vidas sejam restauradas e abençoadas pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Que venha a provisão sobre a vida do meu irmão, que venham portas abertas. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, a vida de cada um de nós, abençoa a vida de cada membro da nossa igreja, abençoa a vida de cada cooperador, de cada funcionário da nossa igreja, abençoa, Pai querido, a todos nós. Quero ainda levantar um clamor pelo nosso país, Deus. Estamos aí vivendo os últimos dias desse mês de novembro, início de dezembro. Estamos chegando aí ao final do ano de 2021 e te pedimos que a tua bênção venha alcançar também o nosso país. Abençoa, Deus, o nosso presidente, abençoa o nosso Congresso, abençoa, Pai, no nome de Jesus, o nosso judiciário, nossa Corte Superior lá. Abençoa, Senhor. Abençoa, Pai, as autoridades estabelecidas nesse país, as autoridades militares, as autoridades políticas, as autoridades de forma geral, que todas elas sejam alcançadas pelo Senhor, todas elas sejam dirigidas e direcionadas pelo Senhor. Abençoa as nossas autoridades federais, estaduais, municipais. Em especial oramos pelo nosso estado, pelo nosso município, que a tua bênção esteja sobre nós, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor desde já abençoe esse mês de dezembro que está iniciando, que ocorra tudo bem, que a tua mão seja sobre nós, que o Senhor cuide e direcione as nossas vidas para a honra e glória do teu nome, Pai. Assim nós oramos, entregando nossas vidas, nossas famílias, nossas circunstâncias, entregando, Pai, nossos corações nas tuas mãos. Cura nossa alma, cura os nossos pensamentos, cura o nosso coração. Que a tua mão esteja sobre nós em todas as áreas e em tudo, e nos ajude a em tudo vivermos para a glória do teu nome. Assim nós oramos, entregando tudo nas tuas mãos e te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Vamos seguir como o Senhor Jesus mesmo nos ensinou. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Vamos segui-lo, vamos seguir aquilo que ele tem para nós, vamos seguir o caminho que ele nos abriu, porque ele foi à frente abrindo o caminho e nós estamos atrás dele seguindo as suas pegadas, porque nós também queremos chegar lá no céu, como ele já chegou. Eu e você vamos chegar também. Posso ouvir um amém aí? Posso ouvir uma mãozinha aí dizendo amém? Aleluia! Eu vou chegar lá, graças a Deus. Graças a Deus, querido. Então ficamos por aqui. Desde já deixo mais uma vez o nosso abraço. Se essa mensagem te abençoou, compartilhe com alguém. E eu espero que Deus continue cuidando das nossas vidas, que Deus continue fazendo a sua obra em nós,
para que cada vez mais as pessoas, ao olharem para nós, possam dizer: ali vai um cristão, dentro do sentido da palavra de Deus, que era eles olharem para as pessoas e verem Cristo na vida delas, verem pequenos cristos como se elas fossem pequenos cristos, que no meio dessa sociedade tão corrompida, Deus ainda tem os seus fiéis, que somos eu, você, e ainda tem mais muitos ainda que não se dobraram e continuam seguindo o caminho que a palavra de Deus nos aponta. Então, meu irmão, ficamos por aqui. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.